Boa noite, hoje é o dia 128 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Vou deixar um registro, uns 365 vídeos, de uma forma como eu enxergo a realidade, de uma filosofia, de uma perspectiva, de algum tema, para que meu eu do futuro depois possa fazer uma retrospectiva e ver como você pensava, e ver como você entendia e compreendia, e quanto entendeu e passou a compreender mais a realidade a fundo. E que nessa jornada, esse diário, esse vlog, tá me trazendo tanta compreensão e clareza de mim mesmo. E acho interessante isso, né? Ter um momento para parar e refletir, né? E hoje, o Dia Internacional da Mulher, é algo que eu queria deixar registrado também. Um dia muito importante, um dia que, da minha perspectiva, da meu lugar de fala, estou longe de compreender isso, porque eu sendo um homem hétero dando a opinião, talvez ela seja muito com peso que eu não que eu gostaria que tivesse. Como é que é? Ela não tem um certo peso, né? Porque por mais que eu busco ter empatia e entender, não é possível eu entender e compreender no nível, né, que eu gostaria de compreender. E como eu sei disso? Porque muito da forma como eu fui criado e moldado foi em ambiente por grandes mulheres, né? Primeiro a minha mãe, a minha avó, minhas tias e muitas outras tiveram um papel tão importante para eu fazer entender e compreender coisas que hoje eu busco entender e compreender mais, que sem elas eu não teria, eu não seria quem sou hoje, né? E como eu digo isso? Em que sentido? Existe uma certa espécie, não sei nem se eu poderia dizer assim, de sutileza, algo sutil de beleza, algo a delicadeza que talvez só as mulheres enxergam. Nós homens somos assim de uma certa, entre aspas, brutalidade, no sentido energeticamente falando, e nós buscamos as coisas de forma intensiva e tem muitas coisas que nós não vemos porque nós não temos essa habilidade de enxergar, né, dessa forma, né, o mundo, né. E tem muitas coisas que eu só consegui enxergar e comecei a ver, ter olhos para ver nesses últimos 2, 3 anos, né, por ter uma consciência e empatia e ouvir e querer entender através dos olhos, dos ouvidos e da fala das mulheres, né. Então, o momento que eu de fato parei para pensar, refletir, o do porquê é dessa forma, essas decisões e essa perspectiva, e quis de fato colocar um esforço de tentar enxergar o que realmente é ver o mundo através dos olhos da mulher, eu comecei a compreender coisas que eu achava que eu compreendia, mas eu compreendia de uma perspectiva masculina, e essa perspectiva masculina é algo que está cheia de egoísmo e individualidade, poderia dizer assim, não sei, mas é algo que eu estou tentando trazer aqui um sentimento interno de dentro, né, da minha perspectiva, mas que eu tive essa percepção de que se eu quero buscar algo mais profundo, é possível você buscar e compreender, entender a realidade, conhecendo a ti mesmo, mas que entendendo e compreendendo que a realidade ela funciona nessa dualidade, e a dualidade principal que todo mundo enxerga é o sexo masculino e o sexo feminino, e que eu queria apenas ver o mundo e enxergar da minha perspectiva masculina, ela me traz muitas ilusões porque se faz na junção de entender e compreender também da perspectiva e da ótica feminina, eu ter uma consciência expandida do todo, né? Eu poderia dizer assim. Então, quando de fato eu abdiquei todos os meus desejos daquilo que nós, homens, daqueles que têm
o sexo frágil não reconhece a sua fragilidade, a sua masculinidade, de querer exercer a sua função de forma inconsciente ou de subconsciente, de que todos os homens que estiverem ouvido aí e querer se mostrar de que você é melhor do que as mulheres, e isso não é uma verdade, porque todo mundo é seres humanos, né? E nessa dualidade, naquilo que lhe compete, as mulheres são boas em muitas questões que os homens não são, e os homens também são bons em muitas questões que as mulheres não são. E isso, para mim, é algo que eu vejo, né, presencio. Mas que um exemplo seria até mesmo no mercado de trabalho, eu fico muito, mas muito incomodado que, mesmo sendo o Dia Internacional da Mulher, que é uma forma de nós termos reflexões sobre as grandes conquistas das mulheres e os desafios ainda que existem, por mais que há uma acessibilidade de inclusão, isso também acho que serve também para o racismo, serve para muitos outros temas, mas hoje eu estou falando mais em si das mulheres. Essa consciência, ela só é de fato coerente e faz sentido se também todos os homens que estão no ambiente de trabalho, em todos os outros lugares de controles e bolhas sociais, têm essa empatia e também estão buscando enxergar também através dos olhos das mulheres, né? Então é muito válido essa luta constante de mostrar o do porquê e para onde, e de mostrar o significado e o sentido, porque expressar isso e mostrar o quanto isso é importante é de fato abrir portas e oportunidade para que cheguemos em uma equidade de gênero, né? E que não é essa distinção em nível de subconsciente ou inconsciente, né? Porque eu, no meu lugar de fala, por um bom tempo eu peço perdão, muito perdão, quando eu não conhecia eu mesmo. Eu sei que eu gerei danos, talvez eu tenha gerado mais danos do que eu gostaria de ter gerado, e fazer essa retrospectiva eu reconheço isso. E eu peço perdão às mulheres que passaram na minha vida e que naquele momento eu estava com o meu ego e acreditava de que naquela perspectiva e realidade, quando eu era menor, de que a forma como eu fui moldado, né? E essa pressão de que eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o máximo, tenho que ser melhor que todo mundo. E meio que colocou isso na minha cabeça, que eu tinha que ser melhor também, até mesmo que dentre todos os homens e até mesmo entre todas as mulheres, né? No sentido para ser o provedor, né? E eu acho que o equilíbrio ele está em se doar para que, nossa, mas desconstruir essa crença, essa mentalidade do homem é uma coisa assim muito difícil, né? Que para mim foi muito difícil, levou um bom tempo para realmente desconstruir isso, porque quando você tem essas crenças e essas barreiras psicológicas, você passa a enxergar o mundo com essas crenças, entre aspas, limitantes do mundo, né? De uma perspectiva que foi imposta a você, né? E não é algo que você está vendo pelo que é, mas sim pelo que os outros ou as outras pessoas acham que é, né? E isso fazia com que eu não enxergasse ou não conseguisse ver o mundo de uma forma mais real, né? Então, se libertar disso, eu acho que falei um pouco sobre o perdão, foi uma questão muito importante também, é me entender o meu papel no mundo e saber como que de fato, efetivamente, eu poderia construir algo que gera estabilidade e harmonia, até mesmo para todas as mulheres que passam em minha vida, e que esse papel seria importante nas minhas bolhas sociais ou aonde eu estiver passando, eu possa de forma através da comunicação, aqueles homens que não são conscientes ou que têm entre aspas esses traumas no seu subconsciente, ou que tem a mesma coisa que eu sei que eu tive, que foi um processo de auto perdão, de compreensão, e depois que eu passei por esse processo, eu comecei a compreender a real importância, né? Então, eu acho que eu fiz um vídeo da importância e tudo mais, mas foi numa outra questão mais filosófica.
Mas falar só por falar, Feliz Dia Internacional das Mulheres, dar um presente aqui e ali, e não de fato ter essa consciência de si mesmo como homem e como você pode de fato mudar a realidade para de fato proporcionar a melhor equidade de gênero no seu ambiente, né? Então, acho que isso que é importante, né? A reflexão e saber o seu lugar, né? Ao meu eu do futuro, eu acredito que tanto no seu ambiente de trabalho quanto onde você está, qualquer lugar que você está indo, você está querendo deixar essa marca, essa consciência de si, do que você encontrou internamente, mas de também quando você vê, que você passa a ter, né, olhos para ver e ouvidos para ouvir, você começa a perceber, né, quem tem esses defeitos do ego masculino e do machismo exagerado. E você consegue perceber, né, quando você está numa roda, numa conversa, ou seja ela mais íntima ou mais casual, de como existe alguns homens ainda que estão nesse processo, poderia dizer assim, de cura, não sei se eu poderia dizer assim, mas que para mim, para deixar que isso existisse em mim internamente, eu tive essa necessidade de passar por esse processo de cura. Mas antes disso eu tive que aceitar de que talvez a perspectiva e a realidade que todos os ambientes colocaram em mim não era o que era a minha expressão real, né? E que eu queria buscar a minha expressão mais real que gerasse mais harmonia em qualquer nível, né? Então, encontrei isso, né? Que na verdade a minha busca agora também é entender mais da realidade através dos olhos das mulheres, né? Porque elas são meio que a base, o alicerce, elas que constroem, que lapidam, elas que edificam, né, o lar. E isso me traz um pouco de angústia, né, porque viver e querer buscar viver cada vez mais de forma consciente me faz querer também encontrar uma mulher que eu possa ter um relacionamento que seja altamente consciente, né? E eu não sei se isso é possível, porque também eu não estou buscando isso, né, nesse sentido, né? Mas que para mim é algo que eu não queria me envolver com alguém que teria essa ausência de identidade, né? Não sei, aí já tô fugindo um pouco do tema, né? Mas que é isso. Obrigado para quem ouviu até aqui. E esse eu acho que foi um dos vídeos que eu fiquei mais desconfortável, porque também é um assunto muito delicado e você falar, de certa forma, profundo isso, externalizando a sua verdadeira opinião. E pode ser que eu esteja muito errado nessa meu discurso, nessa minha opinião, mas isso que é importante, né? É a reflexão, entender, compreender, conversar, compartilhar, para buscar a melhor versão de essa empatia pela e para a mulher, para que nós possamos deixar uma marca ao mundo, né? E para que todas as pessoas que passam por nós, homens, ou que vão passar por mim, a todas as mulheres que estão próximas de mim, aquilo que eu tenho a oferecer é sempre a máxima empatia, entender, em tentar e enxergar mesmo da sua perspectiva, né? Porque quando as pessoas ou querem enxergar o mundo somente com a sua perspectiva e tem essa ausência de empatia, ela é um pouco, de certa forma, egoísta, né? Então é importante exercer e passar pelo mundo e todas as interações sociais, quaisquer que seja, tendo empatia, né? E tendo empatia, acho que seria a chave, é uma forma que tudo seja de mais harmonia possível, né? Bom, acho que depois eu falo isso de que essa busca de querer construir algo maior, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu só vou conseguir construir algo maior com o auxílio ou a ajuda de uma mulher, né? Mas o tempo tem que dar o tempo ao tempo. Eu não sei se meu eu do futuro aí já vai estar namorando ou não, ou se você está em busca ainda de alguém, de uma mulher altamente consciente do mundo e de si mesmo e
e que juntos vocês possam buscar a maturidade de um relacionamento, né? Mas não sei, vamos ver. Eu não tô com pressa, estou vivendo cada instante e que, lembrando que hoje é minha opinião e ela é humilde, ela é de uma perspectiva de um homem hétero, que talvez esteja errado, mas que é isso que é legal, né? Que mesmo que esteja errado, ideal é sempre buscar nós melhorarmos, né? Para que nós não deixamos um rastro de dano para onde nós passamos, e sim um rastro de construção, né? E de fator de soma. Porque talvez esse seja o verdadeiro sentido da vida, né? Ser fator de soma para as pessoas que passam pela gente, né? É isso, obrigado quem veio até aqui e até amanhã no vídeo 129.